Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. As primeiras horas da manhã chegaram silenciosas, como se a cidade tivesse esquecido de acordar. O céu, ainda cinzento, parecia pesar sobre os morros da Zona Norte. Em poucos minutos, aquele silêncio seria substituído por um som que o Rio de Janeiro conhece bem. O eco seco de disparos se misturando ao ruído distante de helicópteros. O trânsito parou. As escolas não abriram. A cidade inteira segurou a respiração. E então, algo inédito começou a tomar forma. O que parecia mais uma operação policial se transformaria em um dos episódios mais marcantes e mais letais da história recente do Brasil. Imagens começaram a circular nas redes. Colunas de fumaça, sirenes, blindados cruzando ruas estreitas. De dentro das casas, moradores ouviam ordens gritadas e viam o reflexo das luzes azuis e vermelhas invadindo as janelas. Lá fora, ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas todos sentiam que algo fora do comum estava em curso. Alguns chamariam de guerra, outros de massacre. Mas naquele dia, uma coisa ficou clara. O Rio de Janeiro nunca mais seria o mesmo. Na manhã do dia 28 de outubro de 2025, sob a penumbra que antecedia o amanhecer, o estado do Rio de Janeiro deu início a uma mobilização policial de escala inédita. Aproximadamente 2.500 agentes das polícias civil, militar, unidades especiais e apoio aéreo e blindado avançaram simultaneamente sobre os territórios dos complexos da Penha e do Alemão, duas das maiores áreas de favelas da zona norte da capital fluminense. Esta operação recebeu o codinome Operação Contenção e foi apresentada pelas autoridades estaduais como um esforço concentrado para desarticular a organização criminosa Comando Vermelho, CV, apontada como uma das mais atuantes no estado em narcotráfico, tráfico de armas, extorsão e domínio territorial. As autoridades definiram a ação como a maior já realizada contra o CV no Rio de Janeiro. Segundo relatos oficiais, o objetivo era cumprir dezenas de mandados de prisão e busca, apreender armas e entorpecentes, além de desorganizar a hierarquia da facção. No entanto, o que se seguiu foi um ambiente de confronto intenso, tiroteios em ruas estreitas, barricadas erguidas por traficantes, uso de drones e veículos blindados, além da interrupção de transportes e fechamento de escolas na região. No balanço inicial divulgado pelo governo estadual, foram identificadas cerca de 64 mortes, entre elas 4 policiais. Em atualização posterior, o total de vítimas chegou a pelo menos 119 mortos, segundo a Defensoria Pública local, e em algumas estimativas, até 132. Além disso, cerca de 81 pessoas foram detidas, e armas e drogas de grande porte foram apreendidas. Para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o resultado representava um golpe significativo à estrutura do Comando Vermelho. O governador Cláudio Castro declarou que o Rio está em guerra contra o que classificou como narcoterrorismo. Por outro lado, organizações de direitos humanos e a ONU expressaram profunda preocupação com o elevado número de mortes e requisitaram investigações sobre o uso da força e as circunstâncias das fatalidades. Os bairros do Complexo do Alemão e da Penha, escolhidos como palco da operação, são áreas densamente povoadas e historicamente alvo de intervenções de segurança. A penetração do crime organizado nesses territórios se dá há décadas e aponta para um dos principais desafios de segurança pública no país. No plano operacional, os agentes entraram durante a madrugada em favelas que servem, segundo investigadores, como ponto estratégico de fluxo de armas e drogas. Relatos indicam ainda que o Comando Vermelho tem modificado seu funcionamento, passando por maior integração interestadual e emprego de tecnologia para comando remoto. O cenário operacional incluiu veículos blindados, demolição de estruturas, drones de vigilância, além de helicópteros sobrevoando a região. Traficantes responderam ao ataque com barricadas queimadas, bloqueios em vias e lançamentos de granadas por drones contra equipes especiais. A resposta imediata das comunidades envolvidas incluiu paralisações de linhas de ônibus. Mais de 70 veículos foram identificados em bloqueios,
e suspensão temporária de aulas em dezenas de escolas. No dia seguinte à operação, o cotidiano das regiões afetadas apresentava sinais de retaliação e de novo risco. Foram registrados ataques em vias expressas, pressão nos serviços públicos e transporte sujeito a interrupções. Embora a cidade tenha declarado retorno à normalidade para o tráfego algumas horas depois, os efeitos na dinâmica das favelas permaneceram visíveis. Para o governo estadual, os alvos principais incluíam líderes da facção, operadores financeiros, comandantes de tráfico e locais de armazenamento de armas. O objetivo declarado era reduzir o poder de fogo do CV e recuperar o controle territorial. As apreensões incluíram dezenas de fuzis, grande quantidade de munição e entorpecentes. Apesar disso, críticos questionam se a estratégia adotada atingiu os objetivos de forma sustentável. Segundo algumas organizações de segurança, a abordagem priorizou o confronto intenso em rua, expondo civis e ampliando o risco às comunidades. Entre os números divulgados pelo governo, mais de 100 mandados de prisão foram planejados previamente e cerca de 250 mandados foram emitidos no curso da operação. A coordenação da ação envolveu unidades da Polícia Estadual e apoio logístico em larga escala. Ainda assim, as organizações de direitos humanos apontaram que a investigação sobre cada morte será essencial para determinar se os protocolos de uso de força foram respeitados. O alto índice de letalidade levantou suspeitas de execuções sumárias e uso desproporcional da força. A operação ocorre em um contexto de aumento da pressão internacional sobre a cidade do Rio de Janeiro. A capital fluminense se preparava para sediar eventos de visibilidade global, como a C40 City Summit e a cerimônia do Earthshot Prize, ligada ao príncipe britânico Prince William. Autoridades admitiram que parte da motivação para a ação estava relacionada à necessidade de controle social em períodos de grande atenção internacional. No interior da operação, agentes relataram resistência organizada. Alguns moradores da área afirmaram ter ouvido tiros vindos de casas, inclusive durante a madrugada. Relatos de corpos apreendidos em áreas de mata, de dificuldades para acesso a socorro e de caos temporário na rede de transporte foram registrados. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública sustentou que as mortes ocorreram em confronto e que a presença de civis fora da zona de risco era improvável. A sociedade reagiu de maneira dividida. Pesquisa realizada nas comunidades afetadas revelou que uma parcela expressiva dos moradores aprovava a operação, mesmo diante dos números de mortos. Contudo, nas zonas atingidas, manifestações surgiram em protesto contra o que foi considerado por muitos como massacre. Famílias aguardavam identificação de corpos e responsabilização dos agentes envolvidos. Legalmente, o episódio gerou mobilização institucional. A Defensoria Pública do Estado solicitou acesso a laudos e instâncias federais de direitos humanos cobram investigação independente. O Ministério da Justiça brasileiro enviou equipes para acompanhar a situação e o Senado anunciou a abertura de uma comissão para avaliar o uso de força em operações policiais. No plano político, o governador Cláudio Castro reforçava a estratégia de segurança como linha central de sua gestão, cobrando apoio federal que, segundo ele, fora recusado. O episódio também se inseriu no cenário eleitoral de 2026, no qual segurança pública se configura como tema-chave. A operação passou a ser vista como vitrine de poder estatal, ao passo que opositores questionavam os métodos adotados. A repercussão internacional foi imediata. Organizações como a United Nations e a Human Rights Watch expressaram horror diante do elevado número de mortos e lembraram às autoridades brasileiras seus compromissos com direitos humanos. A comunidade global observava com atenção o desenrolar de mapas, evasão de armas pela Amazônia e controle em áreas periféricas. Técnicos em segurança pública destacam que o modelo de intervenção adotado no Rio é herdeiro de décadas de enfrentamento em favelas, marcado por estratégias de ocupação, militarização e operações de choque. Mas alertam que a letalidade crescente e o uso de tática pesada em áreas densamente habitadas geram implicações para a governança urbana, direitos civis e qualidade de vida das comunidades.
A fragilidade estrutural dessas regiões torna o contexto ainda mais complexo. As comunidades atingidas apresentam deficiências em infraestrutura, serviços públicos e acesso à justiça. Em muitos casos, a dinâmica territorial inclui substituição do poder estatal pelo aparato criminoso, o que produz territórios de difícil acesso para agentes públicos. À medida que os vestígios da operação eram removidos, barricadas limpadas, corpos identificados, ruas reabertas, permanecia a interrogação. O que de fato mudou? O governo citava apreensões e prisões. A sociedade interrogava mortes, violência e futuro. Para muitos moradores, o dia seguinte não foi de vitória, mas de silêncio mixado ao luto e à apreensão. Enquanto para o poder público o cenário configurava avanço, para as famílias o preço foi visível demais. Em retrospectiva, a operação será lembrada não apenas pelos números, mortos, detidos, armas apreendidas, mas por sua magnitude, pela intensidade urbana da confrontação e pela maneira com que o Estado optou por agir. Entrou-se em territórios onde a linha entre segurança e conflito urbano se tornou tênue. A favela deixou de ser apenas espaço de vulnerabilidade. Foi palco de batalha declarada. O desafio que se abre agora é mais profundo: transformar a intervenção em política de longo prazo. Desarmar facções, prender líderes e apreender armas tem impacto imediato. Mas consolidar resultados significa garantir presença do Estado, infraestrutura, justiça, educação e reconstrução da confiança social. Muitos analistas argumentam que isso exige estratégia além dos blindados. Exige pacto com a cidade. A operação no Rio de Janeiro acendeu um alerta. Mostrou que o Estado tem capacidade de mobilização extrema. Mostrou que o crime organizado pode responder com fúria. E mostrou que as periferias continuam sendo territórios estratégicos de uma guerra que não se reduz a tribunais e delegacias. Resta agora saber se, entre o pós-operacional e o cotidiano das comunidades, haverá espaço para mudança real, ou apenas para esperar a próxima incursão.